Agora nós vamos falar da importância da leitura na infância, como motivar as crianças a ler, quais os conteúdos para cada idade. Nós estamos recebendo no estúdio a educadora, contadora de histórias, autora de livros, uma flor, descobri agora, a Maria Mogorim. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gisele, boa tarde a todos. Vamos falar sobre leitura, então? Vamos. Como? A pergunta aquela de $1 milhão que os pais, né, querem a resposta. Como fazer com que os nossos filhos tenham o hábito da leitura? Em primeiro lugar, o exemplo. Né? É muito importante que as crianças, desde pequena, vejam os pais lendo. Tá. Isso fica muito presente na vida da criança quando elas acompanham esse hábito de leitura nos pais. E ler para as crianças, com certeza. Ler muito, contar histórias para as crianças. Às vezes as pessoas acham que contando, pegando um livro e lendo para a criança, que a criança vai perder o interesse por aquele livro. E na verdade é o contrário. Na escola, muitas vezes a gente tem projetos da hora do conto, e o livro que as crianças mais buscam na biblioteca, o livro que as crianças mais buscam na biblioteca é justamente aqueles que a professora acabou de contar, ou que a bibliotecária acabou de contar. Então, eles querem aquele livro que eles ouviram a história. É muito comum isso acontecer. Então, quer dizer, você ter que ter o exemplo em casa, né? Os pais lendo, com livros à disposição, e também você ler para essas crianças. Ler para as crianças. Tá, agora quais recomendações dos conteúdos para cada idade? Tem muita diferenciação? Como é que é? Tem bastante diferença, né? Os pequenos, bebês ainda, os pais têm os livrinhos de banheira, que a gente fala, que são aqueles livrinhos de plástico, que a criança até vai morder, colocar na boca, que são livros com imagens, e já contam uma historinha através das imagens. E aí, as crianças vão se familiarizando com o formato do livrinho e pegando gosto como um objeto de estima mesmo. Eles têm amor pelos livros, né? As histórias em quadrinho, que às vezes são tão condenadas, né? Ah, mas história em quadrinho não é literatura. E como que não? Livro de é literatura, sim. É um gênero também. Sim, as histórias em quadrinho ajudam muito as crianças nesse início da leitura. Hoje em dia tem até literatura nacional, a literatura brasileira, em quadrinhos os clássicos, tem quadrinhos para auxiliar os jovens também a entrar nesse mundo da literatura nacional, que às vezes é mais complicado, né? Então são muitas opções. Ela trouxe até uns exemplos aí, né? Trouxe os meus, né? Claro, gente, né? É claro, por favor, trouxe os meus livros. De Sara, né? De Criciúma, mora em Sara, né? Pro mundo com as mais poesinhas. Minhas poesinhas e mais poesinhas. A poesia é uma paixão minha, né? E a leitura, quando ela tem Pelo rima... nome é para criança? Sim. Ou não? Sim, sim. Porque daí no diminutivo, né? Poesia não tem idade, mas esse foi pensado para crianças de até 9 anos. Tá, legal. Para faixa etária de até 9 anos. Tá, agora conta essa questão da rima, e que eles adoram rima. Eles amam rima. Então, eles foram escritos também em caixa alta, porque ajuda a criança, né, que está no começo da alfabetização. Ótimo. E aí, como eles são rimados, mesmo as crianças que ainda não sabem ler, elas decoram as poesias e depois elas brincam de recitar, brincam de ler. Eu até estava comentando, foi assim também, né? Comigo eu recebi os livros de presente, decorava as histórias, e quando chegava uma visita, eu ainda não sabia ler, com 5 anos, eu fingia que estava lendo, ficava toda prova, chegava uma visita, vou ler para a visita, pegava o livro e aí passava o dedo assim e falava de memória. Orgulho, né? Aproveita e lê um trechinho pra gente, já que você é contadora de histórias. Sou contadora de histórias também. Abre aí e abre qualquer... e pega uma mais curtinha, porque senão não dá tempo. Deixa eu ver. Essas são bem curtinhas, né? Essa é Selena a hiena. Selena é uma hiena diferente do normal. Ao invés de dar risadas, senta no canto amuada, fazendo sua refeição. As outras passam e estranham. Será que a Selena pode estar com depressão? Todas cercam Selena e, para afastar a tristeza, contam boas piadas e falam sobre beleza. A beleza de ter família, de ter alimento, ter um abrigo. Ela agora está feliz, pois sabe que tem amigos. Ai, que contação linda, que entonação maravilhosa. Obrigada. E esse contar história, com a contação de história, né? De onde que vem isso na sua trajetória, né? A importância dos pais também fazerem isso.
A contadora de histórias veio junto com a professora, né? Porque os professores trabalham muito com a literatura em sala de aula, né? E para os pais é fundamental isso, tirar aquele momentinho. Hoje em dia, a maioria das escolas já tem a biblioteca escolar, onde as crianças podem ter acesso aos livros, trocar os livrinhos, levar para casa. Mas o que acontece é que, às vezes, esse livrinho que vai da escola fica esquecido no fundo da mochila, né? Sim. Mesmo a criança que já sabe ler sozinha, ela precisa de um incentivo. Claro. É tão mais gostoso quando tem alguém que divide esse momento com a criança. Exatamente. Agora, como alinhar a tecnologia a isso, né? Porque a gente não tem como também ficar assim, separar. Temos e-books E aí? maravilhosos. Então, também é legal, né? Que eu tenho alguns pais que são, não, é só físico. Não, mas o e-book também é uma leitura legal. Sim, o e-book é um grande recurso. Temos e-books maravilhosos, inclusive muitos gratuitos, que podem ser acessados gratuitamente. Muitos professores já passam, às vezes, links para os pais. Então, essa hora da leitura, a maioria, muitas pessoas fazem antes de dormir, até aquela horinha do descanso, assim, para ajudar a conciliar até o sono, né? Essa hora da leitura pode ser, sim, através da leitura digital no e-book, com certeza. Algum gênero para introduzir o hábito da leitura? Alguma recomendação sua? Olha, as crianças gostam muito da fantasia, mas as crianças têm a sua personalidade. Né? Cada criança já gosta mais de um tipo de literatura. Tem criança que gosta muito das histórias dos super-heróis. Tem criança que já vai mais para a questão da natureza, gosta de história com bichos, tem que ver a vibe da criança. Sim, resumindo. E algumas para trabalhar, como a gente falou, a questão dos valores humanos. A gente estava conversando antes, né? Eu disse que esse livrinho eu comprei bem baratinho, mas fala da história do respeito e do afeto com os avós. Então também é um momento que a gente pode resgatar alguns valores humanos. Maria, passo rápido, né? O papo muito bom, ela mostrou alguns livros. Os seus livros podem ser adquiridos em algum lugar? Na livraria, aqui em Criciúma tem na livraria Fátima, né? Em algumas cidades, Tubarão também se encontra nas livrarias, Araranguá. E comigo nas redes sociais, que tem o meu nome, Maria Mogorim, né? Instagram, Facebook. Então vai lá, gente. Beijo no seu coração. Imagina. Aqui a gente encerra assim, todo mundo é com beijo no coração. Obrigada, muito obrigada pelas suas dicas, tá bom, gente? Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, parabéns.